Olá, boa noite a todos, a graça e paz, que bom poder recebê-los aqui neste tempo de celebração. Antes de começarmos a exposição desta noite, eu gostaria apenas de mais uma vez lembrá-los a respeito do nosso Gotas Proféticas. O Gotas Proféticas está chegando e será no dia 31 de outubro, uma sexta-feira. Nós vamos receber uma equipe ali da Igreja Verbo da Vida, junto com o pastor Edilson de Lira, sua esposa. Vai vir uma banda, o nosso grupo de louvor vai estar aqui, mas eles vão participar da celebração. Vai vir uma equipe, outros ministros também, juntamente com o pastor Edilson de Lira, para que nós possamos receber da parte de Deus aquilo que Ele tem para nós. Mas talvez hoje você me pergunte, pastor, mas é a primeira vez que a nossa igreja tem uma inscrição para um evento, para uma atividade. É verdade, é a primeira vez que nós estamos trabalhando com as inscrições. Por quê? Normalmente, quando nós fazemos um movimento desse, a gente ali reúne, faz uma ação, uma feijoada e outras ações. E algumas pessoas trabalham. E com o objetivo de simplificar as coisas, nós então estamos com esse objetivo. Porque tudo aquilo que nós fazemos envolve custos e nós precisamos então cobrir os custos. Então a igreja em si não vai precisar colocar investimento nenhum. Até mesmo estão contratando alguém da cidade para poder preparar o jantar, para poder preparar a alimentação para essa equipe que vai estar aqui. Então é para isso, a sua inscrição, para que fique bem esclarecido, fique claro, Por que a inscrição? Porque você vai investir e a sua inscrição já vai estar cobrindo todos os custos. Então, não deixe de participar do Gotas Proféticas. Eu gostaria piamente de contar com o seu apoio. Lá aparece, lá na bio, lá na inscrição, até divide. Se você desejar dividir, lá divide em 3 vezes, em 4 vezes. Se eu não me engano, parece que lá divide até em 10 vezes. Se eu não me engano, lá divide até em 10 vezes. Não é isso? Então, não deixe de participar. 10 de 7 e pouco, para você participar aqui conosco. Então, não deixe de participar. Se você não fez a sua inscrição, faça. Outra nota importante que eu gostaria de aproveitar aqui é você que não está participando do canal, do nosso canal, do canal do WhatsApp de transmissão da igreja. Depois nós vamos preparar algo, aí um QR Code, para que você possa ter acesso, não apenas aqui no vídeo. Agora o WhatsApp está trabalhando de uma maneira diferente. Nós tínhamos, parece que mais de 500 inscritos, Diácono Ivanildo? Então agora essas redes, como a nossa linha de transmissão, o WhatsApp começou a cobrar. Então era um percentual ali de valor por cada mensagem que a gente enviava. E isso então iria gerar gastos para a igreja. Então, se você deseja ficar por dentro aí de todas as nossas informações, participe do canal do WhatsApp da nossa igreja. Se você ainda não está participando, pois é de suma importância que você esteja conosco nestas informações. Amém, pessoal? Vamos orar. Senhor, no nome de Jesus, nós oramos, agradecemos ao Senhor por este momento de louvor, onde rendemos graças ao seu nome, através das canções. Agradecemos ao Senhor por este tempo tão precioso, o qual passamos aqui, através, ó Deus, da adoração. Consagramos também ao Senhor os dízimos, as ofertas, e profetizamos que a vida financeira de cada pessoa aqui é um verdadeiro milagre, em nome de Jesus. Amém. Hoje nós participaremos daqui a pouquinho da mesa da graça, participaremos da ceia do Senhor, mas antes eu gostaria de trazer uma mensagem
aos nossos corações, partindo do pressuposto de que eu creio que a maioria das pessoas que estão aqui gostam de uma música boa. Eu creio que vocês gostam de uma comida boa. Só que tanto a música quanto a comida, elas estão dentro do cenário do tempo. A música, dependendo da estação da nossa vida, nós a classificamos como uma boa música. A comida que nós classificamos como boa, por volta de meio-dia, meio-dia e meio, nós almoçamos, mas algumas pessoas, depois daquele horário, já fizeram um lanche, já sentiram fome. Outras pessoas, daqui a pouquinho, vai sentir fome. Porque tanto a música quanto a comida, elas estão dentro do tempo e, por estar dentro do tempo, é algo finito. Mas existe uma pessoa e que a sua bondade não depende do tempo. A sua bondade, ela é infinita. E o texto bíblico, aqui registrado em João, capítulo 10, no versículo 11, Jesus disse: eu sou o bom pastor. Ele se apresenta como o bom pastor. Ele não se apresenta apenas como pastor, mas nós vemos esta característica da pessoa de Jesus. E nós só estamos aqui hoje por causa da bondade dele. Nós só levantamos hoje, nós só estamos vivendo por causa da sua bondade. Eu gosto muito do que Lucas disse ali em Atos 17, 28, em que ele registra, porque nele vivemos e nos movemos e existimos. A razão da nossa vida é expressão da bondade de Deus. A razão do nosso viver é expressão da bondade de Deus. Martinho Lutero, certa vez, ele disse que se eu olhar para mim, eu não vejo nada além do pecado e miséria. Mas se eu olhar para Cristo, só vejo bondade, amor e misericórdia. Cristo é a bondade encarnada. Quando nós olhamos para a pessoa de Cristo, nós olhamos para a bondade encarnada. Se nós estamos falando aqui nesta noite da figura de um pastor, logo nós temos também a figura da ovelha. Não tem como falarmos a respeito do pastor sem lembrarmos a respeito da figura da ovelha. E a ovelha, antes de trabalhar as características das ovelhas, eu não sei se você lembra de pelo menos duas. Tem 3 ovelhas, as ovelhas mais famosas do mundo, e não é você. Existem pelo menos 3. Mas eu vou lembrá-los aqui de 2 ovelhas. Em 1997, o mundo conheceu a ovelha Dolly, que ficou conhecida mediante o contexto que ela é um clone. Então, 1997. Depois, nós temos outra ovelha conhecida mundialmente, que é a ovelha Shrek. Essa ovelha é de Nova Zelândia e durante um período de 6 anos, ela fugiu do pasto, ela fugiu do rebanho. E depois de 6 anos, encontraram a ovelha Shrek dentro de uma caverna. Com isso, essa ovelha estava pesando aproximadamente 40 quilos. Só de lã, 40 quilos. Aqui, na exposição bíblica, daria para abrirmos uma janela e pontuarmos um outro sermão. Escute bem.
Uma ovelha que passa 6 anos longe do rebanho, longe do pasto, distante do pastor, a consequência que ela tem é a sobrecarga desnecessária. Mas eu não vou entrar nesse aspecto. E tem uma outra ovelha também fujona, chamada ovelha Cris. Ovelha Dolly, ovelha Shurek e ovelha Cris, que eu não vou mostrar para vocês aqui agora, que ela ultrapassou, na verdade, o peso da ovelha Shurek em um tempo que ela também se afastou do pasto. Nós temos estas ovelhas, as ovelhas mais famosas do mundo. Então, se nós estamos falando de um pastor, nós também precisamos falar de ovelhas. E quais são as características das ovelhas? Quais são as características das ovelhas? A Bíblia diz em Isaías, capítulo 53, versículo 6, parte A, que as ovelhas são perdidas. Todos nós nos desviamos como ovelhas. Deixamos os caminhos de Deus para seguir os nossos caminhos. As ovelhas ainda, elas são indefesas. Mateus 9,36 diz: quando viu as multidões, teve compaixão delas, pois estavam confusas e desamparadas como ovelhas sem pastor. A ovelha sem pastor, ela é indefesa, ela é vulnerável, ela é presa fácil para o inimigo. Então, além da ovelha, segundo a Bíblia, ser perdida, a ovelha ela é indefesa, só que agora não tenho como referência a Bíblia, mas o site de pesquisas, que diz que as ovelhas elas são teimosas. As ovelhas sempre que andam entre duas rochas, se as rochas ficam apertadas, continuam em frente até ficarem presas, ao invés de dar a volta. A ovelha, ela chega entre duas rochas, ela não dá ré, ela não volta para trás. Ela continua andando para frente, mesmo que aquilo lhe prejudique. Eu acho que talvez você se vê nessa ovelha, que muitas vezes tem um orgulho ferido. Às vezes não sabe dar a volta e ter a capacidade de fazer reparos de situações que nós precisamos fazer. Quantas vezes nós parecemos tanto com as ovelhas, com o animal? Nós somos ovelha do pasto, do grande pastor. Mas às vezes nós estamos vendo que a situação está errada, de que não está correto, ao invés de dar a meia volta, ao invés de dar a ré, o orgulho não deixa. Isso já aconteceu com você? Às vezes você sabe que aquilo ali está errado, mas o orgulho, a soberba que reina muitas vezes no nosso coração de ovelha, eu não estou falando de lobo, eu estou falando de ovelha, nos faz entrar em situações que não era para estarmos. Por exemplo, eu sei que você já viu esse vídeo, mas eu chamo a sua atenção para você ver. Nós veremos este garoto representando o pastorzinho, ele tira a ovelha ali do buraco, e é este o trabalho que Deus faz conosco. Ele tira da situação, só que olha como a ovelha faz, cai dentro do buraco novamente. Vai ter um replay ali, quer ver? Vai ter um replay. Olha o que ela faz. Ela cai dentro do buraco. Quantas vezes a ovelha não enxerga aquilo que o pastor, o bom pastor, deseja para a sua vida? Aí vem Agostinho de Hipona, que diz que o coração humano é teimoso, como uma ovelha desgarrada.
prefere perder-se em beco sem saída do que render-se à direção do pastor. Prefere seguir a sua trilha, o seu caminho, os seus argumentos, do que ouvir a voz do bom pastor. Mas hoje, além de mostrarmos as características das ovelhas, perdida, a ovelha, ela é teimosa, nós veremos também a característica desse pastor, esse bom pastor, que é a pessoa de Deus. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós vemos que a figura da pessoa de Deus é colocada como pastor, e o seu povo é colocado como ovelha. Então veremos algumas características dele. Em primeiro lugar, ele guia, é aquele que dá direção. Só que nós, tendenciosos, pela visão e pela lente triunfalista, nós passamos a ler este salmo por um outro viés. Nós passamos a ler o Salmo 23 como um clichê de alguém que, apesar de tudo, é um vitorioso, uma vitoriosa triunfalista. Só que a proposta deste texto bíblico não é trazer essa ideia de triunfalismo. Observe bem o que o texto bíblico diz: o Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Ele me faz repousar em verdes pastos, e me leva para junto de riachos tranquilos. Renova minhas forças e me guia pelos caminhos da justiça, assim ele honra o seu nome. Mesmo quando eu andar pelo escuro vale da morte, não temerei medo, pois tu estás ao meu lado. Tua vara e teu cajado me protegem. Eu estou chamando a sua atenção nesta noite para frisar que este pastor, ele é aquele que direciona. E o texto bíblico que nós lemos deixa isso muito claro. Renova minhas forças e me guia. O Senhor é meu pastor. Só que aquele que eu coloquei em destaque ali no início do texto, ele é um verbo de ligação. E no original, a proposta do autor é o seguinte: o Senhor, ele está me pastoreando. É uma ação contínua, está no gerúndio. Quando Davi escreve isso aqui, muitas pessoas pensam que era aquele jovenzinho pastor da sua família, e ele estava ali debaixo de uma sombra, olhando para a paisagem verde, e ele estava com a sua pena, vivendo os melhores dias da sua vida. Engano seu. A época que Davi escreve o Salmo 23, julgo eu ser a pior época da sua vida, porque ele estava sofrendo a perseguição do seu próprio sangue, do seu filho Absalão. Foi neste momento que Davi escreve o Salmo 23. Absalão estava construindo uma guerra contra o seu pai, e ele declara: o Senhor está me pastoreando. Davi estava diante de uma situação difícil da sua vida. O seu filho estava pisando no calo do seu pé, e ele está dizendo para Deus, em meio àquela situação difícil:
o Senhor está me pastoreando. Davi está dando uma resposta diante da circunstância que ele estava vivendo. Só que a resposta que ele está dando é a partir do pastoreio do grande pastor ao seu coração. Aí eu pergunto a nós nesta noite: o Senhor tem pastoreado o nosso coração? Quantas vezes nós lemos este texto bíblico e nós só enxergamos a segunda parte do texto que diz: e nada me faltará. Só que há uma promessa de direção para quem deixa o seu coração ser pastoreado por Deus. Há uma promessa de pastos verdejantes para quem deixa o seu coração ser pastoreado por Deus. Porque muitas vezes nós morremos nos vales, porque muitas vezes nós gestamos o nosso coração. Nós pastoreamos o nosso coração. A Bíblia diz que o coração do homem, ele é enganoso. Nós não podemos governar o nosso próprio coração. Nós precisamos deixar o nosso coração ser governado por Deus. Foi isso que Davi estava dizendo num momento mais difícil que ele estava enfrentando. Ele estava dizendo: Senhor, o meu coração é governado pelo Senhor. Assim, então, ele iria ter a direção que ele precisava para aquele momento que ele estava enfrentando. É sobre isso que nós precisamos aprender, para que realmente nós possamos usufruir de riachos tranquilos, de forças renovadas, de caminhos de justiça. Nós normalmente não gostamos de revidar e fazer a justiça com a nossa própria mão, mas há uma promessa de caminhos de justiça, há uma promessa de honra, quando nós deixamos o nosso coração ser pastoreado pelo grande pastor. Há uma promessa de vida no vale da morte, se o nosso coração for cuidado por ele. A proposta de Davi era declarar esta verdade: o Senhor está me pastoreando, e de nada terei falta. E por causa do seu pastoreio, por causa da mentoria do Senhor ao meu coração, eu vou ter a direção que eu preciso. As dificuldades não escrevem nossas escolhas, elas apenas revelam quem somos. A situação que muitas vezes a gente enfrenta, ela não vai escrever a nossa escolha, ela vai revelar quem nós somos. Coloque um sachê de chá dentro da água quente que você vai descobrir qual que é a cor e o sabor do chá. Uma situação não pode definir a minha má ação. Uma situação, ela pode definir a minha ação transformada por Deus. Porque se o meu coração é pastoreado por Deus, eu sou discípulo dele, e a minha vida e a minha conduta é a partir dele. Um tempo atrás eu li um livro com esse título: Eu Sou Mesmo um Cristão? Este livro do Mike McKinley, diz o seguinte: o argumento do livro é mostrar que muitas pessoas seguem rituais, frequentam a igreja, oram, leem a Bíblia, mas seu coração não foi transformado.
Elas estão presas à aparência de ser cristão, mas a fé que transforma atitudes, escolhas e o amor ao próximo está ausente. Irmãos, ou nós vamos trazer esse livro para a livraria, em breve, mas era o meu desejo que toda igreja lesse esse livro. Eu sou um cristão, porque muitas vezes nós nos escondemos atrás de um rito religioso, dizendo que nós somos, mas as nossas atitudes e o nosso coração não passou por uma transformação. E o Evangelho é sobre isso. O Evangelho é sobre um coração regenerado, é sobre um coração transformado, é sobre um novo nascimento. Não tem como nós falarmos que nós somos cristãos se as nossas ações continuam as mesmas. Pasmem, não vou expor ninguém, nem quem mandou e a pessoa não citou nome, mas pasmem. Um tempo atrás, no meu Instagram, eu recebi uma mensagem de uma pessoa que vem à igreja: pastor, dê conselho às irmãs da igreja, não citou nome, que são humildes dentro da igreja, mas no trabalho tem um gênio difícil. Eu, como pastor, eu fico assustado com isso. Pasmem. Você abrir um Instagram e ler um recado desse de alguém que vem da igreja. Pastor, aconselhe as irmãs da igreja, porque dentro da igreja elas são humildes, mas no trabalho é difícil. Não estou citando o nome e a pessoa também não citou, não sei quem é, mas o Espírito de Deus, e você sabe. Não adianta nada nós sermos uma coisa aqui dentro da igreja e sermos outra coisa lá fora da igreja. Não adianta nada vestir-se de piedade dentro do templo, mas fora do templo nós não sermos uma carta viva de Deus para as pessoas. É um coração regenerado, é um coração transformado. É sobre essa cirurgia cardíaca que nós precisamos e que o profeta Jeremias declarava a respeito do coração de pedra que ele tinha, e ele precisava ser implantado com coração de carne. O que as pessoas que trabalham com você dizem sobre você? O que as pessoas que convivem com você dizem sobre você? Isso importa. O que as pessoas que convivem contigo, o que elas falam sobre você? Isso importa. Porque nós não podemos ser como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas podres por dentro. Nós fazemos parte do rebanho de Deus, e o rebanho de Deus precisa ouvir a voz do seu pastor. E quantas vezes o pastor tem falado aos nossos corações a respeito daquilo que nós precisamos viver. Olha o que o pastor Piper disse: o coração é verdadeiramente livre quando é governado pelo amor do bom pastor. A liberdade do nosso coração, ela realmente é alcançada quando o meu coração é pastoreado pelo bom pastor.
Você não é livre no seu coração seguindo ritos religiosos. A religião matou Jesus. Eles levaram Jesus para a cruz. Mas quando nós olhamos para o nosso interior e vemos que muitas coisas ainda governam a nossa vida, nós temos a sensação de que não fazemos parte do pasto desse pastor. Hoje é dia de reflexão, de celebração da ceia, de olhar para dentro de nós. Se eu quero a direção de Deus para a minha vida, eu preciso ser pastoreado por Deus. Além disso, nós aprendemos também que Ele corrige. Qual que foi o primeiro ponto que nós aprendemos? Ele guia, mas Ele também corrige. Olha o texto bíblico que está escrito em Jó, 5, 17 e 18. Mas como são felizes os que Deus corrige. Não despreza, portanto, a disciplina do Todo-Poderoso, pois Ele fere, mas enfaixa a ferida. Ele bate, mas as suas mãos curam. Muitas pessoas, elas olham para o Senhor e não enxergam que dele também vem a correção. Deus, Ele é como aquele médico especialista que toca na nossa consciência e abre a nossa consciência com seu bisturi. E vai nos mostrando as feridas necessárias, para que então essas feridas possam ser removidas. Aí Ele aplica o remédio. Deus, Ele não amputa as feridas, Ele coloca o dedo e mostra. Ele passa o bisturi e traz para fora. Por exemplo, vou usar de uma forma didática novamente para vocês entenderem nessa noite. Ovelha, vigia. Nós não estamos falando sobre ovelha, vigia. Primeira coisa, ovelha não faz foto de biquinho na internet. Ovelha não tira foto sem lã na internet. Internet não é vitrine para expor o templo do Espírito Santo. Existem ovelhas que usam a internet para mostrar como o corpo está malhado. Se está malhado, o seu marido que deve prestigiar, ou a sua esposa, não as pessoas da internet. Se não é casado ou casada ainda, não são as garotas e os garotos que devem apreciar, mas é aquela pessoa que ainda o Senhor vai enviar para a sua vida. Existem pessoas que usam a internet como vitrine, faz biquinho, faz pose, para poder mostrar como o corpo está esbelto. A internet revela muito sobre nós. Ovelha não destrói o templo, o que nós temos feito com o nosso corpo e com o tempo que Deus tem nos dado. Ovelha não sensualiza na academia. Pode fazer academia, é algo saudável, mas qual é o traje que você tem ido para a academia? Seu corpo é templo do Espírito de Deus. A academia é saúde, é saudável, é lógico que tem que fazer academia. Mas para que ir com aqueles, eu não sei falar, minha gente, é cropped, não sei como é que é lá. Para que ir com aquele trem mostrando a barriga? Para que ir com um negócio colado que se a pessoa estiver de longe, ela pensa que você está nua?
Ovelha não sensualiza na academia. Gente, todo excesso é uma falta. Pessoas que sensualizam na academia para tentar atrair o coração A, B ou C, ela tem uma falta grande dentro do coração dela. Vamos lá. Ovelha não flerta com as meninas e os meninos da igreja. Uma hora está com um, outra hora está com outro, uma hora está com um, outra hora virou o quê? Virou graça. Virou a casa da mãe Joana. Não existe isso. Nós precisamos colocar o coração em Deus e esperar em Deus. Um mês está com a lourinha, outro mês está com a moreninha. E por aí vai. Escute bem, Deus está nos chamando nesta noite para olharmos para o nosso coração. Às vezes você passa, garota, tanto na mão dos garotos, que quando o Senhor for te honrar, já era. Talvez a sua fama se torne de uma pessoa. É a verdade que nós estamos pregando aqui neste altar. Não confunda estrutura com libertinagem. Então existem ovelhas, vamos lá, tem mais. Ovelha não age como lobo. Na sua frente é uma ovelhinha, atrás de você é um lobo, que tem uma boca deste tamanho para falar de você. A mesma língua que fala dons espirituais não pode ser a mesma língua para defamar os nossos irmãos. Eu vou repetir, a mesma língua que fala dons espirituais não pode ser a mesma língua para a gente falar dos nossos irmãos. Às vezes na frente é uma ovelha, atrás é um lobo devorador com as suas palavras. Tem mais. Ovelha não fofoca. Escute lá, ó. Tem a ovelha fêmea, é assim que fala? Ovelha fêmea, ovelha macho. Tem macho também que gosta de uma fofoca danada. Ovelha não fofoca, deixa eu te falar uma coisa. Quem fala de você para alguém, quem fala de alguém para você, fala de você para alguém. Eu vou repetir, quem fala de você para alguém, quem fala de alguém para você, fala de você para alguém. E eu vou te falar que o Espírito revela tudo, minha gente. O Espírito não deixa nada escondido. Então tem ovelha que gosta de uma ovelha fofoca, gente. Eu vou te contar, mas é para você orar. Entende? Vamos lá, ovelha não se perde no barulho do mundo. Tudo quanto é coisa que tem, pastor, teve a festa da cidade, teve o aniversário da cidade, Pissirico esteve aí, eu caí no Pissirico. Meu irmão, sua alma vai para o inferno. Se você não se posicionar diante de Deus, a sua alma vai para o inferno. Não és quente nem frio, és morto e eu vou te vomitar. Aí vem na quarta-feira, eu quero um milagre, eu sou um milagre. Aí na quarta, na quinta e na sexta do sábado, está lá em Pissirico. Aí depois vai lá para o domingo, com Eli Soares, levantar a mão. Passou quinta e sexta lá no Pissirico. Minha gente, nós não somos atraídos pelas coisas do mundo. Porque nós não fazemos parte desse mundo. Nós não fazemos parte do sistema. Ovelha não se alimenta de palha. Tem gente se alimentando de tanta coisa na internet. Tem gente se alimentando de tanta coisa. E quando chega aqui, escuta o pregador pregar. Não, isso aí não, isso aí não dá para... Meu irmão, é daqui que vai sair o alimento para a sua alma, para o seu coração. Na hora que você mais precisar, a internet não vai estar lá e ninguém da internet vai estar lá para poder te abraçar. São pessoas físicas e humanas que vão estar disponíveis e dispostas para você. Mas muitas vezes você quer se alimentar de
palha. Vigia, ovelha. Lembra o nosso ponto segundo, o que diz? Que esse pastor também corrige. Ele guia, o coração sendo pastoreado por ele, mas ele também corrige. E para a gente concluir, estava bom, não estava? Tinha mais aqui para a gente colocar. Alguém quer dar uma sugestão? Ovelha não? Ninguém? Ninguém mais quer dar uma sugestão? Pode dar. Você vai me ajudar a pregar hoje. Ovelha não mente. Tem gente que veste-se da mentira. Ovelha não mente. O que mais? Pode me ajudar. Ovelha não engana. Gente, dava aqui uns 300 quadrinhos desses, não dava? Mas receba aquilo que o Espírito Santo de Deus já tem falado ao seu coração. Para finalizar, escute bem, ele é segurança e salvação. Na época ali de Jesus, havia 2 apriscos. Havia o aprisco que era utilizado na época do inverno. À noite ficava muito frio e o pastor levava as ovelhas para um aprisco grande. E naquele aprisco todo coberto, o pastor colocava a ovelha e trancava com porta de ferro e passava a chave para o porteiro. E o pastor, ele não ficava ali para poder olhar a ovelha, porque era um tempo de muito frio. Mas havia essa figura no inverno a respeito do pastor e da ovelha. Depois, no verão, o que acontecia? Havia um outro aprisco também feito de pedras. Só que não tinha porta de ferro. O próprio pastor se colocava como a porta. Qual a finalidade? Tanto na época do inverno, quanto na época do verão. Trazer proteção e salvação para a ovelha. Porque o ladrão vinha. Lá em João, você vai ver o Senhor falando, o ladrão vem senão para roubar, matar e destruir. O ladrão vinha à noite com a finalidade de matar, roubar e destruir a ovelha. Mas o Senhor, Ele é a porta. Olha o que Ele diz aqui em João 10, 9 e 10. Sim, eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pasto. O ladrão vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para lhes dar vida, uma vida plena que satisfaz. Eu vim lhes dar vida, uma vida em abundância. Eu vim lhes dar vida, uma vida maiúscula. Eu vim lhes dar vida. Eu sou a segurança, eu sou a salvação que vocês precisam. Então nós fechamos hoje essa reflexão bíblica, esse sermão, entendendo que nós temos um pastor que guia, que direciona, mas eu preciso ter o meu coração pastoreado por Ele. Eu tenho um pastor que corrige. O Senhor não passa apenas a mão, filhinho, filhinha. O Senhor toca na nossa consciência e fala conosco o que nós precisamos ouvir. As pessoas estão nos observando, as pessoas estão nos enxergando. Eu fiquei muito preocupado com aquela mensagem que eu recebi no Instagram. Eu não posso ser uma pessoa aqui dentro da igreja e fora da igreja, eu devo ser outra pessoa. Eu preciso ser a mesma pessoa. Eu preciso compreender que o Senhor, Ele traz segurança e salvação para a minha vida. Nós não encontramos segurança
e salvação além de Deus. Somente em Deus nós encontramos salvação. Somente em Deus nós encontramos a segurança que nós precisamos. Amém? Eu queria convidar você, assentado mesmo, a ouvir parte dessa canção. Daqui a pouquinho nós vamos celebrar a ceia.